Oi, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia dessa semana. E o tema de hoje é comércio e serviços no Brasil. Eu tinha falado para vocês, eu já falei sobre o setor primário, setor secundário, e agora a gente vai falar sobre o setor terciário. É bem simples, tá bom? E vamos lá. Corresponde à prestação de serviços e atividades comerciais. Então, tudo que for prestação de serviço e tudo que for relação comercial está inserido dentro do setor terciário. Concentra mais de 60% da mão de obra disponível no Brasil e participa por cerca de 69% do PIB brasileiro. Então, é uma atividade bastante frequente e bastante importante no Brasil. É um dos setores em que mais possui geração de empregos, tá? E isso acontece porque não exige, setor terciário, ele não existe uma mão de obra tão qualificada assim. Claro, o setor de serviço exige sim, mas o setor de comércio, ele não existe. Exige. Progresso do setor terciário no Brasil. O setor começou a ter um avanço após a industrialização e o surgimento das primeiras cidades. Por quê? Começou a ter o trabalho informal. Venda, por exemplo, as mercearias, começou a venda dos produtos industrializados, começou a surgir os vendedores ambulantes também que entram nesse setor. Então, começou a partir do processo de industrialização e urbanização. O aumento do setor terciário na participação da economia deve a alguns fatores. Primeiro, o desenvolvimento tecnológico do setor primário e secundário. Isso faz com que esses dois setores precise de uma mão de obra mais qualificada. Aí a pessoa não se qualifica, ela vai procurar emprego em outros lugares e acaba encontrando emprego no setor terciário. Ampliação na oferta de serviços, precisa-se de grande quantidade de serviços, então surgiu essa questão. Ampliação na oferta de mercadorias, venda dessas mercadorias. Prática de melhorias de renda para o acesso a produtos e serviços essenciais com o intuito de movimentar a economia. Então, precisou-se de renda para acesso aos produtos. E aí foi surgindo e desenvolvendo melhor o setor terciário no Brasil. Por último, o aumento dos incrementos tecnológicos da sociedade, o que leva à grande demanda por serviços relacionados aos meios eletrônicos. Ou seja, a grande demanda dos incrementos tecnológicos fez com que as pessoas se interligassem melhor ao setor terciário, tendo assim um grande processo do setor terciário no Brasil. O setor terciário nos países emergentes. Gente, país emergente é os países subdesenvolvidos, os países mais pobres, tá? Nos países emergentes, como é o caso do Brasil, a participação do setor terciário no PIB é bastante expressiva. O Brasil, por exemplo, como eu falei no início, possui uma participação de 69% do PIB. É muito mais que a metade, quase 70% do PIB brasileiro vem dos serviços do setor terciário. Diferentemente dos países ricos, nos países emergentes, existe grande formalidade de trabalho não qualificado. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não tem nenhuma qualificação, mas ela possui um supermercado, uma mercearia, uma loja onde oferece serviços, etc. Por quê? Não exige uma qualificação, tá? E ao mesmo tempo apresenta déficit na oferta de mão de obra especializada. A superação e reversão desse quadro é um dos principais desafios para as economias dos países emergentes. Por quê? Você precisa sim ter uma mão de obra qualificada para desenvolver certas coisas. O Brasil, não vou falar do caso brasileiro, o Brasil tem investido incessantemente nisso. Se a gente for olhar a geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles não tinham grande quantidade de estudo, então não tinham uma mão de obra qualificada. Na minha geração, nas gerações futuras, a quantidade de pessoas que, por exemplo, têm acesso à faculdade, têm acesso a uma especialização melhor, é muito grande. Então, o Brasil tem tudo para reverter esse quadro e desenvolver uma mão de obra mais qualificada. Características de comércio, setor de comércio e serviços. O setor terciário no Brasil é dividido em três subsetores. Muito mais de três, na verdade. Comércio, alojamento e alimentação, transporte, comunicação, serviços financeiros, atividades imobiliárias e prestadores a essas empresas,
administração pública e demais serviços. É responsável, o setor terciário é responsável por 79% dos empregos que são gerados no Brasil. Dentro dessas questões, dentro desses subsetores que eu falei, comércio, alojamento, transporte, comunicação, etc. Ele possui uma maior concentração na região sudeste do Brasil. Isso acontece devido ao processo de industrialização que se iniciou na região sudeste. Por isso que a demanda de comércio e serviços está mais nessa região. Balanço comercial. Toda vez que vocês ouvem a palavra balança comercial, refere-se à comercialização do Brasil com outros países, ou seja, um comércio externo. Também faz parte do setor de comércio e serviços, setor terciário do Brasil. Ela é definida, a balança comercial, a partir da diferença entre as exportações e importação. Exportações, gravem bem isso. Exportações é que o Brasil vende. Importação é que o Brasil compra. Então, exportação vende, importação compra, tá? A balança comercial, ela pode fechar positiva ou negativa. Pode fechar em alta ou em baixa, mas o termo mais comum é positivo e negativo. Quando ela fecha positiva, significa que as exportações foram maiores que as importações. Ou seja, o Brasil mais vendeu produtos do que comprou. Também é denominado de superávit, tá? Então, ela vai ser positiva quando o Brasil mais vende do que compra. E ela vai ser negativa quando as importações são maiores do que as exportações. Então, quando o Brasil comprar mais produtos do que vender, ela vai ser negativa e vai fechar em déficit, também que é chamado assim, tá? O termo mais correto de se dizer. O setor terciário tem grande participação na balança comercial, a partir da compra e venda de produtos agrícolas. O que mais o Brasil comercializa é produtos agrícolas. Ele também vende produtos de tecnologia, outros tipos de produtos. Mas o principal tipo e a principal referência na balança comercial brasileira são os produtos agrícolas, principalmente a soja, ok? A soja e a carne bovina também. Gente, essa é a aulinha de hoje, bem simples, como eu falei. Se vocês tiverem dúvidas, pode me perguntar. Não tem problema, eu vou responder vocês na hora, tá? As tarefas, vocês já sabem, é para copiar esses slides desta aula no caderno e fazer no livro as páginas 771 até a página 775. Um beijinho e até a próxima aula.